Existe uma imagem que acontece na mente de muitas mulheres antes do bebê nascer. Contato pele a pele imediato, peito encaixado perfeitamente, um bebê que dorme bem, sono tranquilo, um puerpério sem intercorrências. E as ideias de bingo da maternidade perfeita, como, por exemplo, não vou usar chupeta, não vou usar mamadeira, Deus me livre fazer cama compartilhada. E quando o bebê nasce, tudo isso muda e a apagação de língua é infinita. Então, entre a expectativa e a realidade, é o que a gente vai ver no episódio de hoje com a Amanda Correia. A Amanda é jovem, mãe do Benjamin, casada com Lucas, sócia da Poser e produtora de conteúdo. Seja bem-vinda. Obrigada. Tu fosse das pessoas que me inspiraram a produzir aqui o conteúdo, sabia? A fazer um podcast, assim, porque, assim, eu gostava das reflexões, assim, que a gente tem, às vezes, durante consulta. E eu acho, assim, que mais gente podia escutar isso, sabe? Então, sempre gostei bastante de conversar, assim, com vocês em relação às expectativas, às realidades, às dores também que acontecem. E tô bem feliz, eu acho que tu vai ser um dos primeiros episódios. Nossa, eu fico super feliz de saber disso, porque muitas vezes eu não falo tanto, assim, fico mais quietinha, mas eu gosto muito de fazer essas reflexões, eu acho que a gente precisa. Eu acho que precisa, assim, eu acho que mais gente precisa, às vezes, entender que muitas vezes o que é vendido na rede social é uma novela, né? Na verdade, é uma gravação, são pessoas que vivem muitas vezes daquilo. Muitas vezes as pessoas que têm sucesso, assim, elas vão ter posições muito radicais, né? As pessoas que vão ter grandes posts compartilhados, grandes ideias, assim, que as pessoas concordam, imediatamente compartilham, elas vão ter ideias muito, muito radicais e muito opostas, né? Ah, não pode, enfim, não pode chupeta de jeito nenhum, não pode mamadeira de jeito nenhum, o bebê tem que dormir assim, eu te ensino a dormir 12 horas seguidas com seu bebê em um mês, né? Então eu vejo muito que há um distanciamento, assim, entre o que é vendido ali e o que acontece na realidade na maioria das mães, assim, das mulheres, o que acontece de perto na casa de cada um, né? E claro que ninguém conta também, porque, como diz a minha mãe, tu não precisa também ser a premonitora do apocalipse de falar de algumas dificuldades, mas que eu acho importante a gente conversar sobre o que acontece às vezes quando as coisas não vão como esperado, assim. E tu falando disso, eu até lembro de quando eu tava grávida e eu vi alguém falando, tipo, ai, o teu filho não vai dormir tanto assim. E eu ficava, nossa, que pessoa chata, o meu filho vai dormir sim. Tipo, por que tu tá dizendo que ele não vai? Para de ser chata, sabe? Uhum. E às vezes quando eu tô conversando com alguém que tá grávida agora, eu fico pensando, ai, será que eu falo que, tipo, vai acontecer de tal jeito? Ou será que eu não falo? Fico quieta às vezes, mas, tipo, eu acho importante a gente ouvir já também desde a gestação, tipo, olha, calma, não é bem assim que as coisas vão acontecer, porque vendem tanto isso e vendem cursos, realmente é um mercado isso, né, de o teu bebê vai dormir bem, o teu bebê vai mamar bem, tipo, eu vou te ajudar a fazer isso. Mas... Entre o esforço, às vezes, extremo, né, e o cansaço, e às vezes, né, o que eu acabo vendo, assim, às vezes nas dificuldades de amamentação, né, chega uma mãe exausta, um bebê desnutrido, ou às vezes com um atraso no desenvolvimento motor, por conta, às vezes, da desnutrição. Isso às vezes ninguém fala, né? É claro que são casos, às vezes, mais extremos, mas quando a pessoa segue exatamente tudo aquilo que pregam, e tem uma hora que ela bate assim, peraí, que isso aqui não é bem o que foi me vendido, assim, né? Pera lá. E eu acho que existe esse momento, assim. Eu tava lendo no teu perfil, dando uma fuxicada, assim, e me preparando para hoje, e eu vi que no começo da gestação tu precisou, assim, te distanciar um pouco das redes para poder te conectar um pouco melhor com o Benjamin. Me conta como é que foi isso, assim. Isso foi até uma conversa, tipo, com a minha psiquiatra na época, porque eu começava a ver tudo ali no Instagram, principalmente, e aí eu ficava rolando o meu Reels, e era assim, ai, tu tem que fazer isso se tu tá grávida. E aí eu passava pro próximo, tu não pode fazer isso de jeito nenhum. E era exatamente a mesma coisa, e eu ficava tipo, gente, o que eu faço? Eu faço ou não faço?
E aí, se eu fizer, será que eu tô fazendo mal pro Benjamin? Ou se eu deixar de fazer, eu tô deixando de fazer algo por ele também? E eu entrava numa coisa de tipo, o que eu faço agora? E aí foi muito uma conversa que eu tive com a psiquiatra que foi, cara, confia em quem tu escolheu pra te acompanhar, pra acompanhar teu filho. No começo eu ainda nem tinha feito consulta contigo, né, com o pediatra, mas tipo, com a obstetra mesmo. Se tu escolheu ela, é porque tu confia nela, é porque tu confia no trabalho dela. Então, foca nisso e não em tudo que estão te falando, porque às vezes a gente fala assim de, tem uma opinião e tem outra opinião, e pensar, tá, tem opinião de produtores de conteúdo, de pessoas que não são científicas, mas tem opiniões de médicos que falam coisas diferentes também, e não só médicos, mas profissionais da saúde no geral, e aí a gente fica meio confuso, né, no meio disso tudo. Sim, ainda mais tu que trabalha nessa área e que tu és obrigada a estar na rede, né, a ver o que está acontecendo, o que são as tendências, o que está todo mundo falando, e aí o algoritmo também vai te trazer essas coisas, assim, esse conteúdo, essa dúvida, né, e aquilo ali vai te bombardeando de uma forma que vai chegando uma hora assim, meu Deus, peraí que eu tô fazendo alguma coisa errada. E eu tive também um momento, assim, principalmente em relação ao sono do Dudu, comprei o curso de um pediatra, assim, e eu acho que várias coisas que ele falava até tinham, assim, coisas que eu não tinha pensado, às vezes, em fazer, né, mas tinham coisas, assim, que daí, se ele não dormisse, às vezes, naquela noite, eu tava exausta, eu já pensava que daí tudo que eu tava fazendo era errado, assim, né, então, eu acho muito complexo, assim, esse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, assim, né, essa realidade virtual, assim, né, eu queria saber, assim, quem que era a Amanda antes do Benjamin nascer, se tu lembras dela? Nossa, era completamente diferente, completamente. Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, eu queria ter controle de tudo que ia acontecer, de como que as coisas iam acontecer. Eu falava muito pra minha psicóloga, eu preciso saber como que vai acontecer, porque eu já tô preparada. Eu preciso saber se, tipo, vai acontecer algo ruim, e aí na minha cabeça eu já fico pensando, será que vai acontecer isso? Porque se acontecer eu já tô preparada. E aí, tipo, não, às vezes nem acontecia, sabe? E agora eu vejo, tipo, depois do Benjamin, que eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu não sei se hoje ele vai dormir bem ou se ele não vai. Eu não sei se hoje ele vai estar mais estressado ou não vai. Às vezes hoje eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu não vou estar tão perto dele, eu não sei exatamente o que ele vai fazer. E isso é uma dificuldade para mim hoje, né? Não saber exatamente tudo que vai acontecer, mas também é um pouco libertador, assim. Eu acho, eu me sinto muito mais leve hoje depois de ter me tornado mãe. Quando o Dudu foi crescendo e foi me mostrando algumas coisas que ele tem, assim, algumas características, foi me explicando muito de quem era a Silvia criança, sabe? E também por que alguns comportamentos meus, enfim, são assim hoje. E eu acho muito, e é muito libertador, assim, eu acho que a maternidade, por mais que a gente viva cobranças hoje em dia, né, e por mais que eu tenho amigas que não são mães e não querem ser mães, eu acho que é uma escolha legítima, mas eu sempre recomendo, sabe? Digo, cara, seja, entende? Porque por mais caótico que vai ser muito massa, assim, é um processo de evolução, assim, né, e a minha mãe que diz, é a faculdade da vida, assim, me sinto uma pessoa muito, não só médica melhor, mas uma pessoa melhor depois de ter sido mãe, assim, e é isso, acho que tu, com 6, 7 meses aí de Benjamin, sem contar a gestação, né, a gente já vê muita transformação, assim, o que tu notou mais em ti, assim? Nossa, muito mais calma, meu Deus, muito mais calma. Assim, eu sou bem preocupada com ele, né, eu não vou também falar que, não, eu sou calma em relação ao Benjamin, porque seria completamente mentira, mas em relação à vida como um todo, eu me sinto mais calma, sabe? Eu não tenho preocupações que antes eu tinha, porque acho que a minha cabeça antes ficava meio sem foco, agora o meu foco é, tipo, o bem-estar do bem e tudo mais. Então, eu não tenho tempo pra pensar tanta besteira que eu pensava antes. Tu acha que tu tá menos ansiosa? Nossa, totalmente menos ansiosa. Que bom. Menos controladora, muito mais sensível também. Eu tava conversando esses dias com a minha vizinha, que também é mãe, o bebê dela é um pouquinho mais novo, mais velho que o meu. E aí eu perguntei, tu ficou tão sensível assim também? Tu chora por tudo? Porque antes eu não chorava por tudo, e agora assim, qualquer coisa que eu vejo eu já tô chorando. E é bom também, eu era muito dura, sabe? E tu tinhas uma ideia, assim, de como tu seria como mãe ou... Ai, nossa, eu falava... Já que tinhas esse preparo todo, assim... Não, tu já primeiro uma curiosidade é que eu nunca quis ser mãe.
Tá. Até eu decidir que eu queria. Tá. Quando eu decidi que eu queria, eu engravidei, tipo, super rápido também. E aí, durante a gestação toda, eu falava, ninguém vai pegar o Benjamin no colo. Ninguém vai encostar no Benjamin, tipo... Não, ninguém chega perto, o Benjamin não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E, nossa, depois que o Benjamin nasceu... No começo eu era um pouco mais controladora, assim. Mas agora eu vejo... É tão bom ter alguém também pra dar um colo pra ele, tipo, me tirar um pouco o peso que às vezes é, tipo... Ai, o dia todo com ele... todas as funções que tem, porque é cansativo pra caramba. Uhum. Então, é bom ter alguém ali pra te ajudar também. Eu falava que, sei lá, minha família não vai conhecer o Benjamin tão cedo. Tu falava isso? Falava, vai conhecer depois de 3 meses. No dia que o Benjamin saiu da maternidade, minha avó tava dentro da minha casa pra conhecer, sabe? Então, a gente nossa, muda muito. Muda. E quais eram as tuas expectativas, assim? Parto, amamentação, como é que foi? Como é que foi pra ti? Foi bem difícil, porque eu sempre disse que eu queria parto normal, mas eu falava, mais do que o parto normal, eu quero amamentar o Benjamin. O parto, se eu não conseguir, tudo bem, mas a amamentação pra mim é essencial. E aí foi um pouco ao contrário, né? O parto foi ali complicado, tal, mas deu tudo certo, passou. E aí, na hora de amamentar, que eu achava que ia ser maravilhoso e que eu ia pegar o Benjamin e ele ia ficar no meu peito, tipo, se nutrir através de mim, não foi bem assim. Eu não me lembro, mas antes do primeiro mês, o Benjamin já precisou de auxílio ali de fórmula. A gente tentou primeiro tirar o leite e tudo mais. Foi um processo bem longo, mas foi difícil por isso, sabe? Foi meio que eu quebrei a cara ali de achar que ia ser tudo muito fácil, tudo muito perfeito. E assim, isso eu falo, eu tendo tido auxílio durante a gestação, tipo, eu tive consultora durante a gestação, eu fiz curso, tudo isso, e mesmo assim foi muito difícil, sabe? Eu acho que tu foi das mães, assim, jovens, né? Porque a gente que chegou, assim, com uma carga bem alta de boa informação, assim, sabe? Eu te achei bem preparada, assim, sabendo mais ou menos o que vinha, né, e preparada não só, porque eu vejo hoje em dia a gente vê um preparo material muito grande, assim, né, de saber, o enxoval e o que comprou, o que não comprou, quer saber qual pomada, mas eu te vi muito preparada, assim, em relação à informação. Eu achei que tu estavas muito, muito bem, assim, né, para uma pessoa da tua idade, assim, não é o comum, né, assim, que venha com tanto preparo, assim, e já, bem como tu diz, assim, já eras uma pessoa com mais controle, assim, e estava cercada de muito boa informação, né, e ao mesmo tempo, eu acho que tu quebrou a cara, eu não chamaria bem assim, porque eu achei que foi um processo, eu tive muito resiliente, assim, sabe, e entendendo também as limitações ali, porque o Benjamin foi uma criança que teve dificuldade para sucção, assim, né? Ele nasceu com a linguinha bem presa, assim, e aquilo atrapalhou, assim, o começo, né? Então, eu te achei muito resiliente em fazer tudo o que precisava ser feito, assim, sabe? Mesmo tu tendo lido tudo que tu tinhas lido, assim, eu te achei muito consciente da realidade que estava acontecendo e muito rápido, assim. Não achei que houve uma negação, assim, sabe? De, tipo, não, mas acho que não precisa de fórmula. Acho que no momento que a gente entrou com a fórmula, né, aquilo, por mais difícil que seja, aquilo foi uma coisa, não, realmente, ele tá precisando, né? E sempre, o bem-estar dele sempre foi muito olhado, assim, por ti. Acho que tu sempre estavas muito consciente do que ele estava precisando a cada hora, assim, por isso que eu não consigo ver, assim, como um quebrar a cara, entendeu? Apesar de não ter sido uma amamentação exclusiva, de ser uma amamentação complementada, ele tem uma curva de peso que nasceu bem pequenininho e ele foi uma recuperação nutricional linda de ver, assim, né? E continua pegando no peito, mamando no peito, e continua tendo vínculo, assim. Então, eu não consideraria, eu acho, um caso de muito sucesso. Na verdade. O que a gente não ouve tanto, talvez, durante a gestação, e que foi algo que eu ouvi bastante depois no pós-parto, é que a amamentação complementada, ela também é uma amamentação, sabe?
eu também tô amamentando o Benjamin, eu também tô fazendo o meu melhor por ele. Uhum. E o que eu sentia lá no início é que eu não tava fazendo o meu melhor por ele. Eu sempre falava isso pro Lucas, sabe? Que eu ouvia muito, ai, tu tem que tomar mais água, tu tem que comer mais, tu tem que descansar mais. E chegou em um ponto que eu tava tipo, tá, eu já tô comendo mais, eu já tô bebendo, tipo, toda a água possível, eu não consigo beber mais água, eu não consigo fazer mais do que eu tô fazendo. E aí chegou em um ponto que eu achava, tipo, tá, então eu acho que eu não amo o suficiente o Benjamin, porque, tipo, se eu não tô conseguindo amamentar, então deve ser isso, porque eu já esgotei todas as coisas, tipo, físicas que eu poderia fazer, então deve ser algo emocional. E, enfim, mas eu acho que é um pouco daquilo que eu falei também de me cercar de bons profissionais, que foi sempre o meu foco. Tanto que o Benjamin, ele não teve quarto, eu não pensei em enxoval, ele não tem, tipo, nada bordado com o nome dele. Isso pra mim era o de menos, assim. Eu queria me cercar de bons profissionais que estivessem prontos para me auxiliar e que tivessem essa disponibilidade de me auxiliar também quando precisasse. Acho que isso também que ajuda muito nesse sucesso. E hoje o Ben tá com quase 7 meses e quando ele completou 6 meses, eu falei pro Lucas, cara, o Benjamin tá completando 6 meses, mas eu tô completando 6 meses conseguindo amamentar ele, tipo, mesmo com todas aquelas dificuldades do início, sabe? É um processo, eu acho bem, bem lindo, assim, de ver, assim, de ter testemunhado, porque e eu hoje, né, nesse momento, apesar de tu falar desses sentimentos, e eles também me remetem a alguns meus, quando o Dudu não conseguia pegar no peito, porque ele também nasceu com dificuldade por conta da linguinha, assim, ele não conseguia manter a pega, e hoje em dia eu te vejo plena e tranquila de que sim, tu fazes o suficiente, e de que sim, tu amas o suficiente, de que sim, todo o teu esforço, talvez não tenha percebido em algum momento, mas eu não senti, assim, um luto muito, muito grande, assim, né, de ti, assim. Quando eu tava na maternidade, né, que o Dudu foi pra UTI também, com taquipneia transitória, e quando ele saiu, ele não conseguia sugar, e o meu peito também não tava com leite, assim, né, ainda não tinha ninguém estimulado, eu comecei a estimular com bomba, mas não é a mesma coisa, Sim. né, então, e aí ele tentava pegar, e ele não conseguia manter a pega, e eu me lembro de uma cena, assim, né, de eu chorar e olhar pro meu marido e dizer, cara, eu acho que ele não me ama, não me reconhece como mãe, porque ele não estava conseguindo manter a pega. E, na verdade, era uma dificuldade dele ali que precisava ser trabalhada, que precisava fazer o procedimento, que precisava colocar a sonda para complementar naquela hora, porque eu não tinha fluxo suficiente para ele manter sugando, e para ele manter sugando era difícil. Então, e eu vejo muito que essa ideia de amamentação é vinculada ao amor, e, na verdade, o amor, ele não depende só disso, né? Na verdade, ele não é nada disso, é muito maior, assim. Em relação ao parto, daí ele nasceu, ele teve o contato pele a pele? Não. Ele teve o contato pele a pele, ele nasceu bem molinho, assim, porque a bolsa rompeu na quinta-feira, final de tarde, e eu não entrei em trabalho de parto, então a gente teve que começar a indução, e aí foi uma indução que a gente fez, acho que, sei lá, umas 3 sessões ali de comprimido, demorou, o Benjamin só começou a dar sinal de que queria nascer na sexta de madrugada, na madrugada de sexta para sábado, e aí quando ele tava quase, na verdade, assim, chegou no momento do parto que eu falei, eu não quero mais, pode me levar pra cesárea e tal. E aí também reforçando a importância de ter bons profissionais, né? A minha médica veio, conversou comigo, tipo, conseguiu me lembrar do porquê que eu queria aquilo, e aí a gente seguiu com o parto normal, que era o que eu queria. E aí quando chegou, tipo, na hora do expulsivo, o batimento do Benjamin começou a cair, e aí começou a ficar preocupante. E aí a gente teve que fazer o vácuo, isso. Então, ele nasceu bem molinho ali, mas logo depois ele já foi se recuperando, só que ele tava também com um ataque de apneia transitória, e aí isso foi, tipo, na minha cabeça, meu Deus do céu, eu não sei o que é isso. O meu filho tá na UTI e, tipo, sei lá, pra mim, meu Deus, tá na UTI é algo muito grave. Depois, tudo bem, eu entendi que era algo que é mais comum do que a gente... Imagina. Mas foi bem assustador, assim. Mas ele veio nessa primeira hora, ele mamou tudo. E aí, e aquilo ali,
E o que eu vejo, assim, hoje em dia, não, se você coloca na primeira hora, se mama na primeira hora, né, vai te ajudar na amamentação depois. A gente sabe que sim, né, mas aquilo ali também não é determinante, né, se a gente não tem uma primeira hora, eu, por exemplo, não tive uma primeira hora de amamentação, e, na verdade, a gente teve que ter muitas horas depois, né, mas eu vejo que não vai ser o que vai determinar se você vai conseguir amamentar ou não, se vai persistir amamentando, né? Hoje em dia, as pessoas te perguntam se teu peito é bom, se teu mamilo é isso, se teu leite é forte, se teu leite é fraco, se tu estás tomando água, se tu estás tomando remédio, se tu estás dormindo bem, mas ninguém pergunta se teu bebê mama bem, né? E a gente sabe que a sucção do bebê, ela vai ser um dos principais fatores para que a gente tenha uma boa produção de leite materno. E quando a gente tem um bebê com dificuldades iniciais, às vezes a gente já vai ter uma dificuldade pós ali, né? Enfim, nesse começo, se o bebê não suga bem, não consegue, por exemplo, Dudu não conseguia manter a pega. Era óbvio que a minha pojadura ia vir mais pra frente. E era óbvio que eu ia precisar, com um bebê grande, que era o meu, ia precisar do complemento naquele momento, porque ele não podia fazer uma hipoglicemia, por exemplo, né? Então, aceitar, eu acho também, a nossa realidade, as nossas limitações e as limitações da nossa criança, eu acho que são passos bem importantes para a gente levar a maternidade também com mais leveza, né? Não achar que a gente vai ser a mãe perfeita e, consequentemente, também esperar o filho perfeito diante da nossa busca pela perfeição, que eu vejo que o mais me preocupa hoje é tipo, eu faço tudo certo, e mesmo assim ele não evolui como toda outra criança, né, assim, então por mais que a gente faça tudo certo, nem sempre vai acontecer tudo exatamente como é o script, né? A Fono não falou isso pra mim, mas pra uma conhecida que ela nunca tinha visto um caso como o do Benjamin, de, tipo, uma criança que não sugava ali. Tipo, tinha uma sucção muito, muito fraca, sabe? E hoje em dia ele tá mamando, né? E super bem. Super bem, é bonitinho. E me diz uma coisa, em que momento, assim, que caiu a tua ficha, assim, de, meu Deus, não vai ser como eu imaginei? Eu acho que foi caindo aos poucos, sabe? Não foi de uma vez só. Porque a gente veio aqui na primeira consulta. Na verdade, antes da primeira consulta, eu lembro que eu já te mandei mensagem. Eu falei, o Benjamin não tá fazendo cocô? Tem alguma coisa errada? E tu me falou, mas ele tá mamando bem? Tipo, como é que... Provavelmente é questão de amamentação. E aí a gente foi conversando e tal. Aí a gente veio na primeira consulta. A gente voltou em menos de uma semana ali. Aí eu lembro que eu te falei... Silvia, eu preciso de uma fórmula, porque eu não sei se eu tenho leite suficiente para o Benjamin, e eu preciso pelo menos saber o nome da fórmula para, se em algum momento não der nada certo, eu tenho ali e eu consigo fazer ele mamar, porque a minha prioridade também tinha que ser... Às vezes eu acho que a questão de amamentação fica um pouco no ego também, de tipo, eu vou conseguir amamentar, tipo, vai dar tudo certo, eu preciso, né, disso, meu filho precisa disso. Mas às vezes também é tipo, eu não tô conseguindo isso agora, e talvez eu consiga depois, ou talvez eu não consiga completamente depois, mas ser um pouco humilde de saber, tipo, tudo bem, talvez o meu filho precise da fórmula, sabe? E aí foi caindo a ficha de tipo, eu tenho que dar a fórmula, mas aí eu tinha que dar na sonda. E aí a sonda pra mim sempre foi um problema. Eu pensava, não quero dar mamadeira, então vamos na sonda. Mas eu ficava irritada com a sonda. O Benjamin ficava extremamente irritado com a sonda, porque ele já não pegava direito o meu peito. Imagina pegar o meu peito com a sonda ainda. Pra ele devia ser algo super estranho. Aí começava a soltar e tal. Então foi caindo a ficha de que, tipo, talvez não dê. E aí eu lembro que eu conversava com o Lucas. Eu vou parar de amamentar, Lucas. Vou parar. Aí dava 2 horas, eu falava, não, eu preciso conseguir amamentar. E aí eu acho que o Lucas ouviu isso, tipo, umas 600 mil vezes durante um dia, assim, porque eu ficava durante o mesmo dia, vou parar? Não vou parar. E eu não sabia o que fazer, assim. É um dilema, né? Assim, e quando a gente tá mergulhada naquele puerpério, assim, que eu vejo... hoje em dia eu consigo enxergar como é que eu tava com mais clareza, né? Mas eu tava assim, meu Deus, ele não pega no peito,
ele é um bebê grande, ele tá... E aí, o choro do Dudu era super alto, né? Então ele começava... E daí, de repente, já... parecia que ia acordar o prédio inteiro, assim. E aí eu botava no peito, botava no outro, ele não conseguia manter pega, isso até fazia... Aí ele foi melhorando, assim, foi aprendendo lentamente, mas eu tinha, assim, eu já tinha dado um peito, outro peito, assim, cara, vou dar a fórmula, assim, né? Então eu também usei a fórmula ali nos primeiros dias, até que eu tive a pojadura, assim, né? E eu me lembro de ti, assim, que mesmo a gente usando a fórmula, mesmo corrigindo a sucção, a gente não ouve uma apojadura, assim, de peito cheio, duro, quente, assim, né? Eu me lembro de tu relatar isso pra mim, assim, né? De que não tinha acontecido, assim, como era o esperado, assim. Tu sentiu isso? Chegasse... Hoje em dia tu consegue ver isso, mas na época tu acha que tu conseguiu? Não, na época começou a sair, tipo, um pouco mais de leite branquinho. Eu falava pro Lucas, pronto, tive a pojadura, tipo, agora tá tudo certo. Agora vai descer um monte de leite, Benjamin vai ficar super bem aqui no meu peito. Tá. Mas hoje não. Eu acho que tem muito essa questão do momento, sabe? Porque hoje as coisas que eu vejo, que eu sentia lá, tipo, se acontecesse comigo hoje, eu ia pensar, tá tudo bem, sabe? Ai, acontece, nada é perfeito como a gente imagina, né? Sim, mas tem toda uma questão de expectativa, Exato, né? De, tipo, né? Ainda mais tu que era uma pessoa controladora, planejadora, né? E querendo, como toda mãe, quer fazer o melhor para o seu filho, não, eu vou fazer X, Y, Z e a equação vai estar certa, né? Tipo, é isso que eu vejo assim, as pessoas, não, eu vou, né? Vou botar no contato pele a pele, vou botar para mamar, vou posicionar, tenho consultora, tenho, enfim, tenho profissionais, tenho todo o aparato e vai, né? E claro que, sim, vai, tudo vai, mas podem não ir exatamente como a expectativa, né? Que no caso era a amamentação exclusiva, né? Eu acho que é exatamente isso, essa quebra de expectativa e de talvez durante a gestação a gente tá mais preparada de que as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. E isso que eu fiz terapia, fiz consulta com psiquiatra, tudo isso durante a gestação, então não é... Isso, assim, tu és uma mãe, assim, muito consciente da tua realidade, assim, né? E como é que tu te sentiu? Tu sentisse culpa, raiva, frustração, assim, tu tinhas algum sentimento, assim, em relação à amamentação nesse início? Nossa, eu me sentia completamente culpada, completamente. Eu achava que era tudo culpa minha, que, como eu disse, assim, eu achava que eu não amava o suficiente o meu filho, e eu achava que, tipo, o meu corpo tava errado, que eu não tava fazendo o suficiente por ele, tanto que eu fazia, tipo, extração de leite, sei lá, eu ficava, às vezes, quase 1 hora com a extratora, e saía isso aqui de leite, assim, sabe? Eu achava que nunca era o suficiente. Em relação ao diagnóstico de hipoplasia mamária, assim, como é que tu te sentiu em relação a ele? Foi um alívio por te compreender, assim, ou uma raiva, por que isso aconteceu comigo? Eu acho que é um misto, assim, né? Porque eu nunca parei pra pensar nisso, aí eu vi uma profissional falando no Instagram, inclusive, sobre hipoplasia, e aí eu vi a imagem e eu pensei, meu Deus, parece meus peitos. Aí eu falei, vou marcar uma mastologista, só pra ver. Vai que ela também consiga me ajudar. Aí eu entrei em contato com ela pelo Instagram e tal, marquei a consulta, e eu lembro que eu cheguei lá, só que eu não queria falar, tipo, eu acho que eu tenho hipoplasia, porque eu também não quero ser chata, assim, a esse ponto de falar, eu acho que eu tenho algo. E aí eu falei pra ela, olha, eu não consigo amamentar, contei toda a história e tal. E aí eu falei, eu já fiz, já tomei remédio, já fiz tudo que eu acreditava que eu pudesse fazer. E eu queria ver se tem algo fisiológico meu, assim, algo na minha anatomia e tudo mais. E ela me falou, olha, é muito raro que aconteça algo assim, mas vamos avaliar. Aí eu lembro que eu tirei o sutiã e ela já falou, já dá pra ver. Eu nem preciso avaliar muito, porque dá pra notar que tu tens uma hipoplasia. Como eu já desconfiava que eu tivesse, eu acho que eu já estava um pouco pré-preparada pra isso. Como eu sempre falo, eu gosto de estar preparada pro pior. Mas ela me explicou, e aí eu lembro de depois conversar com a minha cunhada e tal, e a minha cunhada perguntou, como é que tu estás em relação a isso? É bom ou é ruim? Cara, eu acho que no fundo, pra mim, é bom que me tire esse peso, sabe? Porque eu tinha
esse peso de achar que eu não amava o suficiente o Benjamin. Então, não, se é algo do meu corpo, não, talvez então eu ame ele. Não é algo que eu tô escolhendo, sabe? Uhum. Mas ao mesmo tempo, é claro, eu penso assim, tá, e se eu tiver outro filho? Então eu também não vou conseguir amamentar? E aí, tudo que eu tive de conversa é, não, talvez consiga, mas talvez não consiga, só que agora eu tô preparada, sabe? Se eu não conseguir. Uhum. Tem uma amiga minha que tá agora no segundo filho, e depois do primeiro ela fez uma cirurgia de redução, né, das 2 mamas, e mastopexia e redutora, e ela, não, se não tiver, né, se não conseguir amamentar exclusivamente um segundo filho, vai ser tudo bem, eu já vou estar preparada, mas agora que a gente vê o puerpério acontecendo, a gente vê que todos esses pensamentos, eles vêm novamente, assim, Sim. né, e dizer que, eu estava preparada, mas não, quando bate, assim, a gente preparada, ninguém tá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que saber e ter o pé, assim, na sua realidade ajuda muito, assim, né? E aceitar também o que eu vejo. Eu tinha leite, né? Mas eu tinha um bebê que não conseguia pegar na mama. E aí, então, assim, ele começou a querer mamar de 1 em 1 hora. E eu tava com o peito cheio, depois que veio a pojadura, assim, eu tinha bastante, assim, produção, ficava, às vezes vazava, mas vazava bastante, assim, mas ele não conseguia manter a pega. E aí ele pegava, ele cansava, ele dormia, daqui a 1 hora ele acordava de novo, né? E aí eu cheguei um momento assim, meu Deus, então a língua que eu já tinha desconfiado desde a maternidade, então vou em busca de avaliação dessa língua, assim, né? E na época, 5 anos atrás, até as pessoas nem falavam tanto como hoje em dia, né? Eu vejo. E aí eu tinha essa sensação de que ele não gostava de mim, ou ele não gostava do meu peito. E porque as pessoas vinculam muito, né? E então, acho que, né, por mais que tu saiba, tá preparada, assim, né? Pro que às vezes vai acontecer. E depois que a gente fez o procedimento, eu disse, não, então não era um problema. Não é porque ele não me ama, não é porque eu amo menos ele, ou é porque ele não estava conseguindo fazer, né, a PEG, por uma condição anatômica dele mesmo. E aí, claro que quando a gente está na posição inversa, é muito mais dolorido, assim, né, porque até entender todas as nossas limitações, assim, né, e eu vejo as mães passarem por isso por diversas situações, amamentação, parto, né, porque às vezes a mulher não teve, enfim, fez uma desproporção, o bebê era muito grande, não estava bem encaixado, ou não virou, ou por que não virou, né, será que eu não vou ser uma boa mãe se eu não tiver um parto normal, por exemplo, né, então eu vejo hoje em dia tudo que tá dentro do esperado, do natural, é dito como se fosse mais ou melhor, e na verdade quando a gente precisa de ajuda, e a gente busca essa ajuda para fazer o melhor pelo nosso filho, aquilo ali significa também muito mais amor, né? Isso que eu acho que as pessoas precisam captar, assim, né, hoje em dia. E eu acho que às vezes fazer o melhor pelo nosso filho também é fazer o melhor pela gente, né? Que a gente não pensa nisso. Tipo, a minha mãe, ela teve 2 filhos de cesárea. E ela optou por isso, porque ela acreditava que era o melhor pra ela. E eu acho que tá tudo bem, sabe? E a gente vê muito julgamento, tipo, ai, se tu fizer cesárea, tu é menos mãe. Se teu filho toma fórmula, tu é menos mãe. E não, tá tudo bem. Às vezes aquilo é o melhor pra mim, é o que eu acredito que é o melhor pro meu filho. Eu acho que é isso. E é o que ele precisa, né? O Benjamin, por exemplo, precisava da fórmula, né? Então, é isso que eu acho, o que eu vejo, assim. Então, para a gente falar um pouquinho da condição da hipoplasia mamária, né? É uma condição rara, mas não quer dizer que ela é rara, que ela não possa acontecer na sua casa. Isso que eu falo, assim, né? Quando eu falava que eu achava que o Dudu tinha alergia à proteína do leite, mas é raro. Assim, tá, mas por que o meu filho não vai ser o raro agora? Ou por que eu não vou ser a rara? Assim, então, é uma condição rara, é mais difícil realmente da gente encontrar, mas ela existe, né? É uma condição que a mãe, então, tem uma menor quantidade de tecido glandular, né, suficiente. Às vezes a gente vai ver isso com uma mama mais tubular, né, com mamilos um pouco mais afastados, né, e em que a mãe às vezes não tem uma resposta tão grande hormonal durante a gestação,
né? Então, é uma mama que às vezes não fica tão sensível, é uma mama que não fica tão cheia, ou às vezes uma areola que não pigmenta tão bem, né? Mas, muitas vezes, quando a pessoa já tem isso, é muito comum ter o uso de prótese anterior, né? E aí, às vezes, a gente, quando vai lidar ali como profissional, a gente tem que pensar como é que era essa mama antes dessa prótese, né? E quando vem ali, nasce o bebê, a gente não costuma ter, às vezes, uma pojadura tão intensa, não? Ou vai ser mais lenta, mais devagar, então, e mais tardia, né? E eu acho que a gente tá tão na expectativa de ter essa pojadura que a gente nem percebe que a gente não tem direito à pojadura. E qualquer sinalzinho de leite ali, a gente já pensa, não, então agora funcionou, agora vai acontecer, sabe? E o que tu falou é raro, e eu sempre penso, é raro, mas eu tô aqui, eu existo, sabe? Isso. Tipo... É isso que, assim, por várias vezes, assim, né, quando a gente estava em momentos de entendimento, assim, não só da alergia à proteína do leite, mas do desenvolvimento do Dudu, sempre que eu conversava com alguém, assim, a pessoa, mas isso é raro, por que que isso vai acontecer contigo? E aí, eu tive uma conversa, assim, com a minha mãe, e que ela disse, e por que não seria contigo? Né? Tu és tão especial, assim, que tu não poderias ter um filho com dificuldades no desenvolvimento? Por que ele não poderia merecer uma mãe como tu, né? Então, é isso que eu acho que é muito importante, assim, a gente entender que mesmo na dificuldade e na aceitação dessa dificuldade, assim, a gente procurar o melhor e eu digo, baixar a bola, assim, né? Sim. Ir atrás, às vezes, do que precisa ser feito para nos ajudar, e ajudar uma forma de cura, assim, sabe? Das nossas dificuldades, assim. Vejo muito, assim, o Dudu me trouxe muito isso, assim, né? Tipo, não, a gente vai fazer o nosso melhor, a gente tem que pensar, né? O que eu pensei várias vezes, né? E se não falar? E se não andar? Né? Teve um momento, assim, de dificuldade do desenvolvimento dele que eu fiquei, assim, e se eu for, né? Eu tive um caso, assim, no hospital infantil, que eu atendi na emergência, criança por outras queixas, e era uma criança cadeirante, e pequenininho, assim, mas não andava, né? E aí eu perguntei pra mãe, assim, quando é que ela viu, né? E ela disse, não, que com 1 aninho não tinha andado, e era uma doença rara, ele era o único no estado, mas é ele Sim, existe, tá lá, né? E eu pensei, e ela disse que ele não andou. E aí fizeram um diagnóstico, e eu tava lá com um bebê de 1 ano em casa, fazendo fisioterapia para ver se a gente adquiria a marcha, né? E teve um momento que aquilo tava tão difícil que eu fiquei, cara, e se não andar? E se eu for mãe de uma criança cadeirante? Quem vai ser essa Silvia diante disso, sabe? Quem vai ser a pessoa que se esconde em casa? Ou vai ser a pessoa que vai vestir a camiseta e vai marchar pela acessibilidade, pela inclusão, assim, né? Então, é um pensamento, assim, muito difícil, assim, quando a gente vai passando por dificuldades com os nossos filhos, e eu vejo essas coisas, elas vão continuar vindo na nossa vida, né? Não vai ser só a amamentação agora, vão ter outros desafios, né? Às vezes é o sono, às vezes é o desenvolvimento, às vezes é o desfraude, comportamentos, aprendizados, né? E lá mais pra frente eu vejo assim, as mães de adolescentes, assim, né? Meu Deus, como deve ser difícil ser mãe de um adolescente. Eu morro de medo. E aí, então, assim, esses desafios, essa falta de controle, e a gente fazer o nosso melhor, mesmo sabendo que talvez o melhor que a gente consiga fazer não vai ter o desfecho perfeito, é também uma forma de cura e de aprendizado e aceitação e de evolução na vida, né? Eu acho que é aprender que a gente tá dando o nosso melhor, sabe? Isso. E falando muito de rede social, assim, às vezes o nosso melhor não é o melhor que a gente tá vendo lá, porque acho que antes a gente, lá, pensando na época da minha mãe, ela se comparava com um grupo limitado de mães. Sim. Mas agora a gente se compara com milhares de mães a cada segundo. E que muitas vezes não mostram uma realidade, que é o que acontece. Esses dias a gente viajou de carro com o Benjamin, e aí eu botei, o Benjamin na cadeirinha, dormindo.
Só que eu sempre tento botar também, tá, mas ele não tava sempre dormindo. Ele chorou também durante o caminho, sabe? Porque é muito fácil eu chegar ali e botar, olha, o Benjamin, ele dorme o caminho inteiro. Que é mentira, gente. Eu sempre falo, o Benjamin é um bebê calminho, ele é super tranquilo, mas ele é um bebê. Sim. Então, eu acho que a gente às vezes não tá muito conectado com essa realidade do que é ter um bebê, do que é ter uma criança, sabe? A gente também não tá preparado, porque naquele momento que a dopamina tá ali, né, na rede, assim, a gente não tá preparado para entender que aquilo ali é um recorte. Sim. Né? E às vezes a gente tá num momento muito vulnerável, né? Isso. Eu tô em casa com meu bebê chorando ou não conseguindo amamentar ou qualquer outra coisa e tem uma outra mulher que tá lá com o bebê da mesma idade, feliz e saindo, enfim, sabe? E aí eu não consigo entender que, sei lá, às vezes aquela é a minha realidade também, mas não é a realidade daquele momento que eu tô assistindo. Isso. Cada dia é um dia com o bebê também. Isso, e é tudo muito intenso nesse início da maternidade, assim, né? O que tu escutou mais, assim, nesse período de dificuldade de amamentar, assim? Eu vou falar aqui, porque eu já conversei também com as pessoas que falavam e tal, mas eu sentia muita pressão da minha família, sabe? Eu sentia muita pressão da minha mãe pra eu amamentar. A minha mãe amamentou eu e meu irmão, e aí, tipo, eu sempre sentia que ela tava fazendo algum comentário de que eu deveria estar amamentando o Benjamin, sabe? E tudo bem, é aquela coisa de o momento que tu tá ouvindo também, que não era exatamente aquilo que ela queria falar, mas eu tava num momento vulnerável, então, tipo, às vezes eu conversava... Aquilo cai de um jeito... E eu conversava com o Lucas depois, tipo, cara, só cala a boca, sabe? Tipo, ela podia só ficar calada, porque, tipo, eu não quero saber que tu amamentou por 2 anos. E eu vejo muito também na rede social, tipo, falando, ai, porque a fórmula não salva a vida, porque a fórmula faz mal pro bebê. Tipo, cara, cala a boca, se eu não desse a fórmula pro meu bebê, tipo, quanto que o Benjamin tá pesando hoje? Nem sei. Exato, sabe? É, bem isso. A gente vai vendo, assim, essas ideias fixas, assim, esses extremos que são muito perigosos, assim, né? Do tipo, não queremos fórmula, né? Eles, tudo que precisa é do meu leite. Será que é só isso mesmo? Será que se a fórmula não tá aí, é para ela... foi um avanço da tecnologia que nos proporcionou a alimentar e melhorar a sobrevida sem depender, às vezes, de uma amamentação cruzada, por exemplo. Eu tenho um amigo que mamou na mãe da outra amiga porque a mãe não tinha produção de leite na época. Hoje em dia a gente já sabe dos riscos, né? E aí é por isso que a fórmula tá aí, assim, né? Então, acho que é bem importante a gente saber que, às vezes, a fórmula, a mamadeira, enfim, elas vieram porque alguém, e elas estão sendo vendidas e comercializadas, claro que existe uma indústria, a gente não vai negar, mas porque tem gente que precisa. Sim. Né? Tipo, se não tivesse fórmula, eu falo isso, se não tivesse fórmula, eu ia dar o quê? Eu ia dar leite de vaca pro Benjamin, eu ia, sei lá, iniciar a introdução alimentar com 1 mês, eu ia fazer o quê? Sabe? Ele precisava daquilo naquele momento, e tá tudo bem, assim. Naquele momento não tava tudo bem, mas hoje em dia tu vê. E a questão da mamadeira também, que tu falou, sabe? Eu sofria muito com a sonda, e aí eu lembro que um dia eu falei pro Lucas, vamos comprar uma mamadeira. A gente foi lá na farmácia, comprou 2. Pensei, vamos comprar 2 já pra testar? Uma lava, outra... Não, e é uma de uma marca, uma de outra, a gente testa as 2, mas não vamos contar pra ninguém, não vamos contar pra Silvia, não vamos contar pra quem tá ajudando a gente com a amamentação, não vamos contar pra ninguém. Eu tinha vergonha daquilo, de usar uma mamadeira. E aí, mesmo dentro de casa, eu falava pro Lucas, tá, mas a gente só vai usar em caso extremo, só se eu estiver muito cansada. E aí deu, sei lá, acho que uns 2, 3 dias eu não usava aquela mamadeira, eu tinha medo, tipo, de usar, eu não queria nem ver a mamadeira. E a primeira vez que a gente usou a mamadeira, tipo, assim, nossa, sabe? Que alívio. Libertador. Libertador. E é isso, no mundo ideal, no mundo que eu imaginava, eu lembro que eu falava pra minha obstetra, tipo, não precisa comprar mamadeira, eu não vou comprar, tipo, eu não quero, porque eu vou amamentar o Benjamin e eu trabalho de casa, então eu não preciso também voltar a trabalhar depois fora e tudo mais. Então tá tudo bem, o Benjamin não precisa de mamadeira nenhuma. E agora ele usa e tá tudo bem também. Aquela mãe super preparada, daí não comprou a mamadeira pro filho. No enxoval. Não tinha mamadeira, não tinha extratora de leite, porque eu não ia precisar de nada disso, porque ia ser tudo perfeito. Entendi. Não, então, eu comprei mamadeira e a chupeta não.
A chupeta eu comprei depois. A chupeta o Lucas comprou quando eu descobri que eu tava grávida. Tu escondeu de alguém? Que eu dava A mamadeira ou a chupeta? A chupeta eu não contava pra ninguém. Acho que tu era a única pessoa que sabia, tipo, além do Lucas, a minha mãe, assim, né? Que tava no dia a dia. Mas eu não contava. Porque, ia prejudicar a amamentação, eu já tava com uma amamentação difícil. Mas, tipo... Tinha horas que não era mais fome. Não, e tem horas que é o que dá, assim. Eu acho que é muito fácil tu falar pra fazer algo se tu não tem um bebê, se tu nunca teve um filho, tipo... Eu não queria, por exemplo, a chupeta, né? A mamadeira ainda eu tava ok. Assim, não fui usar mais pra frente, depois com 6 meses, mas a chupeta, o Dudu era um bebê que, depois que a amamentação, ali depois dos 15 dias, que foi quando a gente conseguiu ficar exclusivamente, assim, ele mamou exclusivamente no peito, mas ele teve alergia à proteína do leite. E aí ele foi um bebê que chorava muito, assim, enquanto a gente não tinha resolvido a questão da alergia, né? E aí ele só consolava no peito, eu tinha bastante leite, daí ele mamava até aqui, daí ele regurgitava, daí ele piorava a dor, e daí eu entrava naquele ciclo de que ele não parava de chorar de jeito nenhum, era só sugando, né? Então chegou uma hora que daí meu marido já tava dando o dedo, o peito dele, o braço, para que, e o Felipe já tinha um roxo aqui, né, assim, para ele acalmar um pouco da dor da alergia ali, enquanto a gente ainda não tinha iniciado a dieta, sugando. E aí eu me lembro até hoje de quem foi minha mãe, no caso, né, que disse, mas uma chupeta, né, acho que uma chupetinha ia ajudar. Eu olhei para ela, assim, com um olhar, tipo, mortal, assim, né, daí eu assim, não, ninguém vai dar chupeta para ele. Daí, e falei, e daí, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Não, quem sabe, né? E ajudar, ficou ecoando, assim, tipo, quem sabe, né? Já tá com 45 dias, eu comecei na chupeta, assim, e era muito engraçado, porque daí eu morria de medo que alguém visse o filho da pediatra com uma chupeta na boca. Então, às vezes eu saía, uma vez eu me lembro até hoje, saí com um carrinho, assim, e ele tava bem feliz ali, curtindo a chupetinha dele, acho que ia começar uma soneca. E aí, de repente, encontrei alguém conhecido, assim, do meio materno-infantil, e que não tinha visto ele. Disse, deixa eu ver. Daí eu arranquei a chupeta do guri bem rápido, assim, botei no meu bolso, e ele ficou olhando, assim, tipo, meu Deus, né? Que isso, que louca. Tinha acabado de me dar pra pessoa não ver que o filho da pediatra tava usando chupeta, assim, né? Então, escondi essa, assim, por um bom tempo. Tanto que nem tem foto quase dele de chupeta. Se alguém tirasse foto dele com chupeta, assim, botasse no grupo da família, era corte, assim, de relações momentâneas, assim. Então, eu vejo, assim, era muito difícil, assim, para aceitar, mas que aquilo lá, naquele momento, nos ajudou Sim. com que ele acalmasse com outras pessoas, ajudou com que ele conseguisse dormir um pouco, ajudou com que ele se regulasse um pouco da dor que estava sentindo até que a dieta começasse a fazer o efeito, assim, então eu acho que... E depois a gente tirou numa idade ainda antes dos 2 anos, ainda que é considerada boa, assim, né? Claro que eu vejo, a gente tem consequências da chupeta, assim, né? O Dudu tem, mas que eu não acho que são exclusivamente da chupeta. Mas tem uma respiração mais oral, né? Tem uma interposição da língua, mas que a gente está consertando aí, fazendo fono, e eu acho que também faz parte do caminho entender que aquilo lá nos ajudou por alguns momentos, né? Mas eu até hoje me sinto um pouco culpada por ter usado, sabia? Eu acho que a gente sempre vai se culpar e ao mesmo tempo eu penso, tipo, tá, pode ter consequência, mas naquele momento era o que eu precisava, sabe? Isso. O Benjamin, ele mesmo decidiu que ele não vai mais usar chupeta e ele cospe toda Que vez bom. que a gente tenta botar, agora eu já nem tento mais, assim. Mas, às vezes, no momento é o que eu preciso e pode ter uma consequência na frente, mas aí eu posso também lidar com a consequência na frente, porque nada também é escrito em pedra que, se eu usei a chupeta e ele vai ter uma consequência, essa consequência eu nunca vou conseguir resolver. Tipo, a gente tem profissionais para isso, sabe? Também. A gente vai entendendo que os caminhos vão e eles vão passando e cada dia é um dia, e vejo que nesse início a gente vai vendo com o passar do tempo como aquele início é intenso, né? Super. E até de amamentação também, eu lembro que eu falava pro Lucas assim, ó,
fala, os teus pais vão vir aqui, fala pra eles não me perguntarem nada da amamentação. Tipo, conversa com a minha mãe pra ela não me perguntar nada, que eu não quero responder pra ninguém. E, tipo, hoje eu tô aqui conversando contigo sobre a amamentação e tá tudo bem, sabe? Uhum. Então, acho que é isso, é entender o momento e agora eu entendo que tava ok, né? E agora tu entende que quando tu acha que a culpa começou a diminuir, assim, em relação a isso? Que mês que tu acha que tu tava, assim, do puerpério, do pós-parto? Pós-parto? Nossa, eu acho que foi, tipo, lá pro 4º mês, assim. Tu começou Terceiro, 4º mês, que daí eu as comecei coisas começam a ficar um pouco mais claras, assim. aham. E aí tudo fica um pouco menos intenso, porque o começo é muito intenso, né? O começo, tipo, eu não conheço o Benjamin não me conhece, o Benjamin não conhece nada do mundo. Eu lembro que também na gestação eu ficava, nossa, eu acho que eu vou ser uma mãe muito ruim, porque, coitado, ele tá aqui dentro da minha barriga, tão seguro, tão feliz ali dentro, e daí eu vou ter que tirar ele da minha barriga, sabe? E, tipo, coitado, ele não vai entender nada. Então, tipo, até nisso, sabe, eu me culpava. Tu te culpava daí com Aham. uns 4 meses, tu acha que reduziu bastante a Eu acho culpa? que sim, porque daí é isso, a gente vai se conhecendo melhor também, E sabe? também vai caindo o hormônio, né? A gente sabe Também, que com 3 aham. meses a gente tem uma queda dos hormônios gravídicos da gestação, assim, né? Então a mama vai ficando menos engurgitada, vai ficando menos tensa, a gente vai ficando, eu acho que, menos fragilizada, assim. Sim. Então a gente tem explicações também fisiológicas, né? Os hormônios, eles vão fazendo uma bagunça boa na cabeça, assim. E aí, então, com a queda desses hormônios, a gente vai começando a conseguir pensar, assim, com mais, acho que, clareza, assim, né? E acho que a se culpar menos, eu acho. Assim, a ver que não é tudo, não depende tudo exclusivamente da gente, né? Eu acho que se culpar, eu tenho a sensação de que eu vou me culpar sempre. De alguma coisa eu vou arranjar uma culpa ali, sabe? Mas tipo, ao mesmo tempo trabalhar comigo mesmo que, não, pera, não é culpa minha. Tipo, tá Isso. tudo bem, sabe? Vai passando. Essa aham. culpa, assim, essa... Eu acho que a gente vai amadurecendo como mãe também, Isso, sabe? como pessoa, assim, né? Acho que não... Aham. E hoje em dia tu olha para outras mães de maneira diferente, assim? Nossa, totalmente. Tipo, eu não queria ser mãe e eu não gostava de criança. Uhum. Tipo, então, antes, eu olhava pra uma mãe com uma criança e pensava, ai, que saco, sabe? Ai, tem uma criança sentada perto de mim. E aí, esses dias a gente foi num restaurante também e eu pensei, nossa, agora quando eu vejo uma mãe com uma criança e se tá fazendo um barulho, por exemplo, eu penso, ai, que bom, né? A criança tá ali feliz agora. Tá bem? Tá bem, a mãe tá tranquila, tá conseguindo comer, né? Eu acho que como um todo, assim, e também eu vejo de estar mais disponível para outras mães, sabe? Que às vezes o que aquela outra mãe precisa é conversar com alguém que tá passando ou que já passou por aquele momento. Tem algum momento, assim, que tu olha, assim, por exemplo, na rede social, que tu veja a pessoa, assim, mostrando uma coisa que a gente vê que não é bem a verdade, assim, tu fica, por mais que ela esteja ali mostrando o corpão no pós-parto, isso aí tá com cara de sofrido. Não. Eu não acredito em nada que eu vejo em rede social, tá? Eu falo, se eu não trabalhasse com isso, eu teria um Nokia tijolão, eu não teria rede social nenhuma e eu ia ficar totalmente isolada dessas coisas. Porque nada é real, sério, nada. Essa questão de atividade física, por exemplo. Eu lembro que a minha professora de Pilates, ela sempre conversava comigo, tipo, tu vai demorar um pouco pra conseguir voltar. E eu falava, não, com 45 dias, quando a obstetra me liberar, eu já vou estar na academia. Até hoje eu não vou na academia direito ainda. Eu vou no Pilates, porque a minha professora de Pilates fica cuidando do Benjamin enquanto eu faço aula, assim. Mas na academia, e isso eu falo tendo rede de apoio. Sim. Imagina mães que não têm. Então, a minha mãe, um dia ela me falou, a filha de tal pessoa tá assistindo televisão e a criança tem 11 meses. Tá, mas tudo se bem, não botar na frente da televisão, como é que vai fazer o café da manhã? A mãe cuida sozinha da criança, o pai foi embora, sabe? Ela é mãe solo. Imagina. Não tem como. Não tem como. Eu não quero botar o Benjamin na frente de uma televisão, eu não quero, mas se tiver um momento que eu precisar, tem que entender a realidade também, sabe? Às vezes a tela é a rede de apoio de algumas mães, assim, né? De muitas, na verdade, né? E aí, claro que a gente tem que tentar, enfim,
diminuir, Isso. né? E vai alertar pelos riscos, mas a gente saber que, eu digo, não dá para seguir um extremo, né? Porque ninguém consegue levar isso adiante, assim, sem abdicar, às vezes, muito da sua saúde mental, assim, né? E então é importante a gente saber também equilibrar, né? Em relação a tudo, A tudo, né? Eu acho que isso é um pouco do Flexibilizar. que mudou também em mim, sabe? Pensando. Antes eu era muito rígida de, tipo, o Benjamin nunca vai ver uma tela. E tudo bem, ele tem 7 meses. Ele nunca. Não tem Não. 7 ainda, mas ele nunca viu uma tela. Mas eu pensava que assim, se o Benjamin passasse na frente de uma televisão e visse, pronto, acabou. Acabou todo o desenvolvimento do Benjamin, sabe? E agora, tipo, se eu tô num lugar e tem uma televisão e ele olha, tipo, tá tudo bem, ele vai chegar em casa e não vai olhar a televisão. Eu era bem chata, né? Com a questão da tela, assim. E a gente conseguiu segurar bem, assim. Até o Dudu, até hoje, ele não mantém muita atenção, assim, fixa ali na tela por muito tempo. A gente não consegue ver filmes longos, por exemplo, né? Esses da Disney mais longos, ele não fica, porque ele sai. E aí, depois de um tempo, assim, ele cansa e sai. Mas chegou uma hora que eu notei que ele tava, tipo, não sabendo quem eram os personagens, sabe? Deu, meu Deus, será que ele vai ser excluído do mundo infantil aqui da turminha, porque ele não sabia quem era o Marshall, né, da patrulha. E aí, então, daí eu fiquei, opa, talvez ele precise de alguns momentinhos de tela, sabe? Assim, quando ele não sabia quem era os personagens, e daí, por exemplo, agora, né, ele tá numa fase que os amigos adoram os heróis, ele não é muito do herói, ele é mais do carro, né, do carrinho. Então, ele gosta do McQueen, mas ele tá nem aí pro Homem-Aranha, né, e vários estão lá, tipo, aranha, e esses dias, quando eu me peguei, eu tava assim, nossa, não quer assistir um pouquinho do Homem-Aranha? Daí ele assim, não. Daí eu disse, cara, porque toda a galera tá gostando do Homem-Aranha, né, e ele não. Então, a gente vai vendo também que para eles terem assunto, para conviverem ali em sociedade, ele vai precisar estar inserido e ter um desenvolvimento parecido com o das outras crianças. Claro que ele não precisa, né, não vai fazer tudo que todo mundo está fazendo. Sim. Né, não come doce, a gente dá uma boa segurada nessas coisas. Mas tem horas que ele vai fazer um pouco do que todo mundo está fazendo, né? Ninguém. Senão, ele Importante também... é a moderação. E é isso também. Eu acho que às vezes existem opiniões tão extremistas que daqui a pouco essa criança também não vai socializar com as outras, porque as outras também. E não porque as outras fazem que o meu tem que fazer. Isso. Mas é assim que eu vejo, é importante que eles estejam inseridos e se adaptem também a outras realidades, assim, Sim. né? Vejo em relação à alergia, por exemplo, o Dudu foi conseguir comer um brigadeiro com 3 anos e meio, né? E, nossa, chorei de emoção uma vez que eu consegui dar, né? Na festa, assim. E aí todo mundo comia brigadeiro, né? Ele era o único que não comia brigadeiro. E aí eu lembro dele perguntando, assim, nas festinhas, assim, esse o Dudu pode? Esse pode? Esse pode, assim, por mais que eu não quisesse dar doce, né? Assim, eu tava, meu Deus, eu queria tanto poder, né? E aquilo ali, claro, ele não. Daí, na hora que acabava o parabéns e que todo mundo ia correndo pra mesa, eu tinha que segurar o meu pra ele não ir, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que se eu fosse seguir tudo conforme a cartilha, né? Ele ia estar ali, sem doce, claro, a gente não. E tudo lá em casa é regrado bem, a gente tem uma rotina bem boa, mas a gente saber que tem momentos que vão ser exceção, né? E acho que os dois lados tem que pesar, né? De não ser tão rígido, mas também não ser tão permissivo. Isso. Porque, às vezes, eu falo, assim, as coisas de... Ai, não, eu não queria usar chupeta e eu acabei usando e tudo bem. Mas também não é que o Benjamin vai fazer qualquer coisa que ele queira. Ele tem os limites e ele é um bebê. Ele vai fazer o que eu quero que ele faça, assim, no sentido de permissão. De permissão, Mas também não precisa ser tão rígido. Eu acho que é muito por aí, assim, né? Nessa questão, aí a gente vai no embate da disciplina positiva, assim, né? Vai, não, a gente não vai dizer não, a gente não vai... Não, a gente vai dizer não no que não pode ser feito, a gente vai colocar os limites, a gente vai tentar agir com gentileza, mas a gente também tem o direito ao surto. Sim! De chega! E tem a cobrança também de outras mães de tu seguir, né? Que tu se cobra, outras mães te cobram, a internet te cobra, todo mundo tá te cobrando, sabe? Isso.
tava com uma amiga que tinha um bebê, e o bebê tava no carrinho com a chupeta, assim, né? E aí, a gente tava lá no Campeche, ali no Multi, e aí era uma inauguração ali de um restaurante ali do Multi mesmo. E aí, a Beatriz, que era filha de uma amiga minha, tava com a chupeta na boca, dormindo uma sonequinha. Nisso chegou uma outra mãe, muito amiga também da minha amiga, e disse: Nossa, não acredito, tu, fulana, que tá dando uma chupeta pra ela. Nossa, porque eu passei muito tempo como é que é? Me acabei pra não dar uma chupeta pra ele, não sei o que. Daí a minha amiga falou: Nossa, não, mas ela tá só dormindo uma chupetinha, né? Ela não deixa de pegar o peito. Enfim, tentou se justificar ali. Sim. E houve a cobrança da outra por também seguir o jogo da cartilha ali, da maternidade, do tipo, nossa, não vamos dar. Então, existe a cobrança, a autocobrança, e a gente vê que também existe o julgamento, né? De tudo Sim. que hoje em dia a informação nos traz de que é o mais correto, mas pode ser que amanhã as diretrizes mudem. Né? Sim. E tipo, ai, para de encher o saco dos outros, sabe? Vai viver tua vida, assim, vai. É. Se tu quer fazer de um jeito, faz, mas não enche o saco que eu tenho que fazer desse jeito. É difícil, assim, né? Que eu vejo hoje em dia, então, quando a gente vai seguindo, assim, vendo esse excesso de informação, né? A gente tem uma geração que nunca teve tão informada, mas ao mesmo tempo tão perdida no que é para fazer, no básico, assim, Nossa. né? Às vezes eu vejo bastante, assim, pais e mães ali na consulta gestacional, pergunto: vocês têm algum bebê próximo que vivenciaram esse momento de pós-parto, algum casal, algum amigo? E a maioria não teve, assim, né, um exemplo, assim, de viver mesmo com o bebê em comunidade, porque a gente está muito próximo socialmente ali na tecnologia, mas na vivência real mesmo, as pessoas estão pouco próximas, e aí, quando acontece alguma coisa, a maioria acha que as coisas não estão normais, né? Sim. E, tipo, acho que também tem a questão de as pessoas terem menos filhos, né? O Benjamin, na minha família, é a primeira criança próxima em, sei lá, 13 anos. Então, A minha também. Vamos fazer um jogo rápido pra gente encerrar. Medo. Uma palavra, então. O que ninguém te contou sobre a maternidade? Que eu ia quebrar tanto a minha cara. Que triste. Que eu ia pagar minha língua pra tudo. Sobre o puerpério, o que ninguém te contou, assim? Ninguém me contou que eu ia ser mais fácil do que eu achei que seria em relação às minhas emoções. Por mais que seja difícil, eu achei que eu ia ficar completamente destruída, assim. Fechou? Eu achei. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, né? É maravilhoso. Assim que eu vejo a gente num momento muito apaixonado da vida. Nossa! E uma mentira que contam pras mães? Que existe criança que dorme a noite toda. Eu não acredito. Eu não acredito. O Benjamin dorme bem, eu não acredito. É difícil essa de encontrar também. Bem difícil. E assim, ó, às Noite vezes... toda, né? Não, e às vezes eu falo, tu me pergunta, o Benjamin dorme que horas? Dorme das 7 às 7. Sim, mas ele dá um despertar ali. Isso. Tipo, nem que seja um despertar pra eu fazer um carinho nele, sabe? Dá uma acalmadinha. Né? Mas pra mim ele dormiu a noite toda. E uma culpa que tu gostaria de devolver? Eu acho que essa questão da amamentação como um todo, sabe? Vai ter menos, cada vez menos. E agora a introdução alimentar começou, sabe? E aí eu penso, nossa, como foi pequeno aquilo, sabe? Como aquilo representa pouco hoje. E isso faz 6 meses. Imagina daqui a 10 anos, sabe? Não vai representar tão pouco na minha relação com ele. A mamadeira te lembra do quê? Me lembra que eu falhei, tá? Eu sinto. Ao mesmo tempo que eu penso, tipo, passou, eu penso, se ele tá tomando mamadeira, é porque eu não consegui amamentar. Eu não gosto de dar pra ele a mamadeira. Eu dou, mas eu não gosto. Não gosta? Não. Eu espero que esse momento seja ressignificado logo. Porque eu, quando desmamei o Dudu também, né? Eu troquei pela mamadeira. E no começo foi... Na verdade, daí era o Felipe que dava. Mas pra ele não querer meu peito, né? Porque eu queria desmamar e tal. Que eu não aguentava mais fazer a dieta pra alergia. Mas ele... depois que ele desmamou e tal, daí eu comecei a curtir, assim, dar um mamazinho, assim, sabe? A ter
os momentos ali de fazer dormir, dar uma mamazinha Sim. e pegar no colo e curtir, assim. Mas eu acho que depois vai passar, assim, sabe? Já é muito melhor do que Menor, foi, isso. sabe? Mas eu não vou, tipo, ser hipócrita e dizer, eu tô tudo bem com isso. Não, eu Sim. preferia amamentar. Claro que Sim. eu preferia, sabe? Mas não vai, mas vai te... Isso vai ficar cada vez mais distante, sim. assim, né? E qual foi o teu maior ato de amor, assim, nesses últimos 6 meses, que tu acha? Difícil. Que acho que todo dia são atos de amor, sabe? Mas eu acho que é abrir mão de... Antes eu era muito individualista e pensava muito só em mim. E abrir mão de pensar só em mim pra pensar nele como um todo e em nós como família, sabe? É um ato de amor diário, né? Nossa. E hoje eu sei que eu sou uma boa mãe, por quê? Porque o Benjamin é feliz. E o que eu queria que toda mãe soubesse. Que tudo vai passar. Tudo, tudo, tudo. Que bom. Então, obrigada por ter aceitado, né, o Obrigada. convite. E acho que a gente sempre escuta que peito é amor, mas eu acho que é importante, assim, que eu queria que o amor é muito maior do que o peito. Nossa, eu lembro que um dia eu te falei, eu sinto muito mais amor com o Benjamin quando eu brinco com ele. Do que... Do que quando eu tô ali no peito. E tudo bem, talvez por essa história toda, mas brincar com ele, pra mim, é onde eu me vejo feliz com ele, sabe? Então tem tantos outros atos de amor que a gente tem com o nosso filho que não se resume, Isso, eu vejo assim, hoje em dia, né, o Dudu tá com 5 anos e ninguém pergunta até quando que ele foi amamentado, que eu fiz, às vezes eu falo, eu fiz dieta até 1 ano e 8 pra amamentar esse guri que tá assim grande, né? Claro que a gente sabe, né, dos benefícios e tal, Claro. mas ninguém mais pergunta, né? Ele que lembra, às vezes ele olha, eu mamava, né? Ai, daí eu disse, mamava, agora não mama mais. Mas, assim, a gente vê, né, mas não é só aquilo ali que fica, né? Eu vejo os outros atos de amor vão vindo, né? Sim. E independente de como é a forma de alimentação. E tipo, se pensar na vida como um todo, sei lá, qual o percentual da amamentação da nossa vida, sabe? Tipo, sim. Em relação a tempo. Então, eu não acho que a minha mãe me ame mais ou me ame menos porque ela me amamentou. Eu não sinto mais amor por ela ou menos amor por ela por causa da amamentação. Sim. Não é a gente não sabe algo. Dos benefícios a longo com prazo. Certeza. Mas com certeza. É isso, assim, em relação ao amor. São outros atos que também vão vindo. Fazer o que é possível, né? Sim. E eu vejo hoje em dia muito mais amor nesses casos, assim, né? Quando a gente busca o auxílio e que a gente se esforça e que a gente faz, às vezes, o nosso melhor, independente do desfecho, para mim é um ato de amor muito maior. Então tá. Obrigada.